Neste vídeo eu vou te contar toda a história por trás das gravações do Machine Head, o grande clássico do Deep Purple, lançado em 1972. Quer saber todos os detalhes e curiosidades desta obra-prima? Então vem comigo! Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Machine Head. O Machine Head foi registrado em dezembro de 1971, entre os dias 6 e 21, na cidade de Montreux, na Suíça, e foi lançado em 25 de março de 1972. O disco foi produzido por ninguém menos que Martin Birch, que viria a ser o produtor da fase áurea do Iron Maiden. O Machine Head foi gravado em apenas 2 semanas e sem overdubs. O que isso significa? Que não foi utilizado um recurso muito comum em gravação de discos de se realizar gravações adicionais, posteriores, que seriam acrescentadas à gravação original, ou para dar um peso, ou para corrigir eventualmente alguma parte. Ou seja, esse disco foi gravado praticamente ao vivo, claro que sem a presença de público, e claro que com a banda tendo que repetir a mesma música várias vezes até que a execução saísse perfeita. Eu estou me referindo aqui principalmente à parte instrumental. A voz no geral era gravada depois, até porque boa parte das letras desse disco foram compostas ali no calor do momento, enquanto a banda registrava as bases ou mesmo depois que ela já tinha terminado. Essa maneira de gravar ajudou a captar um pouco da essência da banda ao vivo. A arte da capa é creditada a John Coletta e ao baixista Roger Glover. Além de ser um dos responsáveis pela concepção da capa, o Glover também é o autor do título do disco. Inclusive, a imagem que aparece na contracapa do álbum é o Machine Head do contrabaixo do Roger Glover. Machine Head é o nome daquela parte dos instrumentos de corda onde se afinam os instrumentos através das tarraxas. Em português, essa parte dos instrumentos normalmente é chamada de mão. Antecedentes. Esse disco traz a mais consagrada formação da banda, a que foi apelidada de Mark II, ou MK2, por ser a segunda formação. A fase 1, que existiu entre a formação da banda em 68 e 69, era formada pelo Rit Blackmore na guitarra, Nick Simper no baixo, Rod Evans no vocal, Jon Lord nos teclados e Ian Paice na bateria. O disco de 1970, o Deep Purple in Rock, apresenta pela primeira vez a segunda formação, que continuava trazendo o Rit Blackmore, o Jon Lord e o Ian Paice, mas agregava à banda o vocalista Ian Gillan e o baixista Roger Glover. Depois do In Rock, essa formação gravou o disco Fireball, de 1971, e no ano seguinte lançou o Machine Head, que é, portanto, o terceiro registro de estúdio a trazer essa formação clássica. Contexto. Os 3 primeiros trabalhos do Purple, embora tragam bons momentos, não haviam sido marcantes o suficiente para alavancar as vendas ou aumentar o público de uma forma mais substancial. A entrada do Ian Gillan e do Roger Glover lançou a banda a um novo patamar, com uma química sonora que eles não tinham alcançado até então. Além disso, o In Rocks também sinalizou uma importante mudança na estética musical em direção a um rock mais pesado. O grande responsável por essa mudança foi o Rit Blackmore, que a partir de então passou a ditar os rumos musicais da banda, diferente do que havia acontecido nos 3 primeiros discos, que tinham saído mais de acordo com as concepções do Jon Lord, que era um dos virtuosos do Deep Purple ao lado do Blackmore. Embora o Fireball tenha seguido o caminho musical iniciado no In Rock, ele acabou sendo considerado um disco menos inspirado. Os integrantes se ressentiam da falta de tempo para compor o Fireball, que foi gravado logo na sequência da turnê do In Rock. Os caras mal tinham tido tempo para descansar.
Dessa vez, eles tiveram um mês inteiro livre para compor e experimentar com as músicas antes de partirem para o registro. E uma declaração do Ritchie Blackmore complementa essa ideia. Eu pessoalmente não gostei muito de Fireball, porque estávamos trabalhando demais. Se tivéssemos um dia de folga, a gerência nos mandava entrar no estúdio para tentar fazer um próximo disco. Mas a gente teve cerca de um mês de folga antes do Machine Head, o que me permitiu colocar a cabeça em ordem para compor algumas coisas. Montreux. Mas por que Machine Head foi gravado em Montreux? Por várias razões, mas a principal delas foi a mesma razão pela qual os Rolling Stones gravaram o Exile on Main Street em Neuilly, no sul da França. Os altos impostos de Sua Majestade Britânica. As taxas sobre os lucros dos discos gravados na Inglaterra eram absurdas e as bandas estavam começando a adotar esse tipo de procedimento para evitar pagar taxas tão altas assim. A segunda razão está diretamente ligada aos Stones. Era a possibilidade de utilizar o estúdio móvel de gravação da banda. O aluguel do equipamento foi facilitado pela proximidade geográfica entre o sul da França, onde os Stones estavam, e a Suíça. Essa unidade móvel de gravação dos Stones é famosa, eu inclusive já comentei sobre ela aqui no canal em outros vídeos. Foi esse estúdio móvel, por exemplo, que o Led Zeppelin utilizou para registrar o Led Zeppelin 4. Eu gravei um vídeo onde eu conto um pouco dessa história. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois. E além desses dois fatos, a banda havia tocado em Montreux no início do ano, em maio, quando havia se encantado tanto pelo lugar em si, quanto pelo seu anfitrião, o Claude Nobs, o cara que era o organizador do famoso festival de Montreux. Ele inclusive é um dos personagens que seriam citados na letra de Smoke on the Water, como veremos a seguir. A história de Smoke on the Water. A letra de Smoke on the Water versa sobre os episódios ocorridos em Montreux, onde o Machine Head foi gravado. Praticamente todos os versos dessa música fazem referência direta a algo que a banda vivenciou nesses dias. Sobre Smoke on the Water, o Jon Lord diz o seguinte: o que eu amo sobre Smoke on the Water é, se você quer saber a história, ouça a letra. Então, para a gente entender como aconteceu as gravações do disco, a gente vai analisar juntos a letra de Smoke on the Water. We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline. A cidade onde foi gravado Machine Head é Montreux e eles se hospedaram na orla do lago Genebra. To make records with a mobile, ou seja, para realizar gravações com uma unidade móvel de gravações. We didn't have much time. Os dias para a gravação do Machine Head estavam contados. Frank Zappa and the Mothers were at the best place around. É uma referência ao cassino, onde o Frank Zappa se apresentou com a banda dele, a Mothers of Invention. E o cassino era o local originalmente previsto para as gravações do Machine Head. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground. Mas um idiota com um sinalizador queimou o lugar inteiro. Smoke on the water, fire in the sky. Fumaça na água, fogo no céu. É uma referência às fotos que estamparam os jornais no dia seguinte e era a paisagem que era possível de ser vista logo depois do dito incêndio. They burned down the gambling house and died with an awful sound. Eles queimaram a casa de apostas, ela morreu com um som horrível. Ou seja, o lugar veio literalmente abaixo. Funky Claude was running in and out, pulling kids out of ground. O Claude estava correndo para lá e para cá. É uma referência aos esforços que o Claude Nobs fez para tentar tirar todo mundo dali em segurança, o que ele conseguiu poucos minutos antes do lugar vir abaixo com as chamas do incêndio. When it all was over, we had to find another place. Quando tudo acabou, a gente teve que encontrar um novo lugar.
Ou seja, eles precisaram encontrar um novo lugar para registrar o disco, já que estava previsto para ser gravado lá no cassino, e esse local, a princípio, seria um antigo teatro chamado Pavilion. Só que eles também não conseguiram registrar o álbum no Pavilion, porque o que aconteceu? Assim que eles começaram a tocar, os vizinhos começaram a ligar para a polícia, porque ali era um bairro residencial. Aí a polícia chegou, começou a dar umas pancadas na porta, os roadies tiveram que ficar segurando a porta, tentando impedir a entrada dos caras, até que a banda terminasse de gravar a base do que viria a ser a Smoke on the Water. But still his time was running out, it seemed that he will lose the race. Mas o tempo na Suíça estava acabando, parecia que nós íamos perder aquela corrida. We ended up at the Grand Hotel. A gente terminou no Grande Hotel, que foi o lugar onde finalmente seria registrado o Machine Head. O Grande Hotel era um hotel antigo, no estilo vitoriano, que ficava nos limites da cidade. It was empty, cold and bare. Que estava vazio, frio e nu. Isso porque eles costumavam aproveitar os invernos para realizar as reformas no local. But with the rolling truck stone sting just outside, making our music there, mas com o caminhão dos Rolling Stones estacionado lá fora, fazendo a nossa música, com algumas poucas luzes vermelhas e poucas camas velhas, fizemos o lugar suar. With a few red lights and a few old beds, we made the place to sweat. Esse trecho faz referência às luzes do equipamento de gravação que foi instalado nos corredores do hotel e aos colchões velhos que eles colocaram nas paredes e no teto para absorver o som e propiciar uma acústica mais bacana para a gravação. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Não importa o que a gente consiga no final, não importa o que a gente consiga disso, eu sei que a gente nunca vai esquecer. O que eles conseguiram foi simplesmente um dos álbuns mais clássicos da história do rock, uma verdadeira obra-prima chamada Machine Head. A gravação. Lá no Grande Hotel, no Grand Hotel, os caras instalaram os equipamentos em um dos corredores do saguão principal. Se liga no trampo que os caras tinham para poder ouvir as gravações que eles tinham acabado de fazer. Sobre esse malabarismo que os caras precisavam fazer, o Blackmore declarou o seguinte: então fomos para um hotel deserto e gravamos em um corredor. Tínhamos a unidade de gravação móvel dos Rolling Stones conosco e para ouvir uma gravação tínhamos que fazer uma viagem e tanto. Do corredor, nós andávamos por um quarto, entrávamos em um banheiro, depois atravessávamos o banheiro e entrávamos em outro quarto e aí pulávamos por cima da cama até essa varanda externa. E era na Suíça, então havia 60 centímetros de neve lá fora. Nós então descíamos pela varanda e entrávamos em outro quarto, passávamos por duas portas e subíamos algumas escadas. Então, caminhávamos até uma área de recepção, saíamos pela porta e atravessávamos um pátio. Como você poderia esperar, não ouvimos muitas gravações. Recepção. Apenas 7 dias depois do lançamento do Machine Head, ele chegou ao primeiro lugar das paradas inglesas, onde ele permaneceu por 2 semanas. Apesar disso, as vendas foram modestas no começo. O disco só explodiu de verdade depois do lançamento do disco ao vivo Made in Japan, que trazia 4 das 7 músicas do Machine Head. O Made in Japan, como o nome revela, foi gravado no Japão em 3 noites em agosto de 1972, em Osaka nos dias 15 e 16 e em Tóquio no dia 17. O Made in Japan foi lançado como um álbum duplo e não era muito mais caro de adquirir do que um disco comum. Faixa a faixa. Highway Star. O riff principal dessa música teria surgido em uma das muitas viagens no ônibus de turnê da banda, quando um repórter teria perguntado como a banda compunha seu material.
O Rit Blackmore, que estava com o violão na mão, teria respondido assim e começado a tocar um riff, que é a repetição de uma única nota, de forma despretensiosa, como se aquilo não tivesse a menor importância. A harmonia de um dos trechos de Highway Star foi influenciada pela música de Bach, de acordo com o Jon Lord. Maybe I'm a Leo. Essa música, que originalmente se chamava apenas Blues Riff e depois One Just Before Midnight, tem um riff que começa no contratempo e ele foi composto pelo Glover depois dele ter ouvido How Do You Sleep, do John Lennon. Pictures of Home é a minha música preferida do Purple. Ela tem uma intro sensacional de batera que, entretanto, não entrou no lançamento original, mas foi incluída depois na edição comemorativa de 25 anos de lançamento do Machine Head. Never Before. Essa era a aposta inicial da banda para ser a música de trabalho. É a música que eles queriam que fosse usada como single, o que a gravadora recusou. Os caras falaram: meu, vocês estão loucos, o single tem que ser Smoke on the Water. Sobre essa música, o Blackmore declarou o seguinte: estávamos mais excitados com Never Before do que com qualquer outra coisa do disco. Smoke on the Water. Os detratores, ao longo dos anos, alegaram ser uma música fraca por ter apenas 4 notas. Quando era confrontado com essa alegação, o Blackmore respondia o seguinte: beleza, então volta para casa e ouça a introdução da Quinta Sinfonia do Beethoven. A Smoke on the Water é a única faixa do disco cuja base não foi gravada no Grand Hotel, e sim no Teatro Pavilion, e originalmente tinha o título de Title No. 1, Lazy. Essa música serviria para apresentar a banda nos shows, com solo de todos os instrumentos, inclusive a gaita do Ian Gillan. Space Trucking. O Roger Glover conta uma história curiosa sobre ela. Ele diz que ele estava andando de carro quando ouviu no rádio uma música que o agradou, ele aumentou o volume. E aí, numa fração de segundo, ele percebeu que era o Deep Purple, que era ele próprio tocando, o que ele achou bastante curioso, porque, como ele comenta, de maneira geral, os músicos não gostam de ouvir o próprio material, principalmente depois que o disco é lançado. E anos depois do lançamento do disco, ele ouviu e achou bom aquilo que ele tinha gravado, o que de certa maneira comprova a qualidade artística de Machine Head. Essas são as 7 faixas que compunham originalmente o disco. Uma 8ª faixa também tinha sido gravada, When a Blind Man Cries, mas ela acabou ficando de fora do disco lançado em 72 porque o Rit Blackmore não gostava muito dela. Ela foi lançada como lado B do single Never Before e também foi lançada na já citada reedição comemorativa de 25 anos do Machine Head. Legado. Em 2004, numa pesquisa realizada pelo Observer Music Monthly, um suplemento do jornal inglês The Guardian, o Ozzy incluiu Machine Head entre os seus 10 álbuns preferidos de todos os tempos. Vários outros roqueiros são unânimes em dizer que esse disco faz parte dos alicerces do rock and roll. Ele também é considerado como uma das pedras fundamentais do heavy metal. Sem dúvida nenhuma, um dos 3 discos mais importantes do hard rock. Faz parte do ABC do rock and roll. Se uma pessoa nunca ouviu esse disco inteiro, ela não pode se considerar roqueira ou roqueiro. Machine Head, portanto, é uma obra essencial para se compreender a linha evolutiva do rock and roll. E aí, qual é a sua música preferida do Machine Head? Me conta aqui embaixo nos comentários. E se você tiver interesse em adquirir alguns dos álbuns mencionados nesse vídeo ou algum produto relacionado a esse tema, eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar em mostrar mais. Lembrando que se você adquirir qualquer produto através dos meus links, você vai estar contribuindo para o canal e vai estar pagando o mesmo valor que você pagaria se pesquisasse por esses produtos de maneira independente no site da Amazon.
E aí, bora dar uma força pro canal? Lembrando também que agora em 2022, um monte de discos clássicos do rock completam 50 anos e já tem alguns conteúdos aqui no canal envolvendo esse tema. Então dá uma pesquisada, bora fazer aí um Vitalflix. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa uma curtida marota para valorizar o meu trabalho, me incentivar a continuar produzindo novos conteúdos e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado todas as quintas-feiras para te ajudar a entender melhor o universo da música, sempre com um toque de história e de jornalismo. Muito obrigado por estar acompanhando o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.